bem, pessoal, nós vamos iniciar a nossa preparação no que diz respeito ao direito do trabalho. Nós vamos destacar na aula de hoje, e eu já coloco aqui para vocês os pontos que nós vamos trabalhar, o conceito e as fontes do direito do trabalho. É importante a gente observar que o estudo de conceitos e fontes do direito do trabalho, ele se faz necessário até como uma condição de nivelamento para o nosso estudo e também e especialmente procurando aqui trazer elementos que envolvam questões de prova, que tratem da questão de conceito, que tratem das questões relacionadas às fontes do direito do trabalho. Agora, é importante a gente observar que são dois pontos que, via de regra, são tratados pela doutrina, ainda que, no que diz respeito às fontes do direito do trabalho, a gente possa apontar prioritariamente o artigo 8º da CLT como um indicativo de quais são as fontes do direito material do trabalho. A gente sabe que existem diferentes doutrinadores que trabalham com essa ideia, tanto do conceito como das fontes do direito do trabalho. E aí é muito importante que tu esteja levando em consideração, dentro da tua preparação, qual é o foco que tu vai ter no que diz respeito a estabelecer. Bom, olha, eu estou me preparando e aqui essa banca leva em consideração tais e tais autores. A tradição dessa banca é buscar tais e tais autores. Então isso sempre é importante. Eu vou fazer uma explanação de um modo geral aqui, levando em consideração então a ideia de conceito e de fontes do direito do trabalho. Bom, quando a gente fala de conceito do direito do trabalho, é importante já estabelecer que nós não vamos estabelecer na nossa disciplina de direito do trabalho elementos relacionados a toda e qualquer forma de trabalho. Quando a gente fala de conceito de direito do trabalho, a gente está falando, na verdade, de uma disciplina que é uma disciplina jurídica autônoma e que vai se ocupar, na verdade, ao invés das questões relacionadas a todo e qualquer tipo de trabalho, com um trabalho em especial. O direito do trabalho que nos interessa aqui, que vai ser o objeto daquilo que a gente não vai esgotar em relação a conceito, mas que é o nosso foco de observação, é o quê? É um conjunto de princípios, tanto de princípios como de normas e, por que não dizer, de institutos que vão regular ou que vão estar relacionados com aquilo que nós temos enquanto relação de emprego. E aqui eu já quero delimitar a ideia de que trabalho e emprego não se confundem. Nós aqui vamos dar atenção para o trabalho na condição de emprego e não para toda e qualquer forma de trabalho. Nós estamos aqui desde já diferenciando aquilo que é relação de trabalho, que pode ser de trabalho autônomo, que pode ser de trabalho eventual, que pode ser de trabalho na condição de estagiário, que pode ser de qualquer forma de trabalho, daquilo que vai ser o nosso principal foco de observação, que vai ser o estudo da relação de emprego. Então, o nosso conceito de direito do trabalho está muito mais adequado à ideia de relação de emprego do que necessariamente da disciplina de trabalho, ou do estudo do trabalho enquanto fenômeno social, enquanto fenômeno cultural. Então, o nosso estudo aqui é a partir de um conjunto de princípios, um conjunto de normas, um conjunto de institutos que vem a regular a relação de emprego e não toda e qualquer forma de relação de trabalho. Agora, eu não posso esquecer que quando a gente acaba determinando um conceito para direito do trabalho, nós não podemos deixar de fora também os institutos de direito individual do trabalho e aqueles relacionados ao direito coletivo do trabalho. Então, quando eu coloco que a gente pretende aqui chegar num conceito de direito do trabalho, a gente está tentando traçar um conceito de direito do trabalho a partir do quê? A partir de princípios, normas e institutos, tanto de direito individual como de direito
coletivo do trabalho. Por quê? Porque essas duas disciplinas, elas são disciplinas irmãs, né? Não podemos dizer que são disciplinas, não são irmãs siamesas, assim, porque elas não estão grudadas umbilicalmente, mas são disciplinas extremamente próximas. Por quê? Porque o direito coletivo acaba refletindo no direito individual do trabalho, e o direito individual, por que não dizer, também vai interferir no direito coletivo, porque a gente está cansado de ver normas que, por serem de ordem pública, são insuscetíveis de serem negociadas por meio da atuação dos sindicatos. Ainda que a gente possa identificar que o direito individual é aquele direito que vai estar muito mais próximo do empregado no que diz respeito ao seu contrato de trabalho, e o direito coletivo é aquele que vai estar vinculado à atuação principalmente das entidades sindicais, especialmente na medida que a nossa Constituição reconhece o acordo e a convenção coletiva e estabelece a obrigatoriedade da participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. Portanto, o sindicato atua no que diz respeito ao direito coletivo do trabalho. Vejam que é muito importante, e eu até vou redefinir isso aqui com vocês, estabelecer que não há um conceito único de direito do trabalho, porque na verdade nós vamos ter um conjunto, como eu já falei, de elementos que vão nos permitir definir o direito do trabalho pelo quê? Pelos seus, e eu vou reforçar aqui, princípios que nos permitem identificar e definir o direito do trabalho pelas normas, e também que nos permitem identificar e definir o direito do trabalho pelos princípios, pelas normas e pelos seus institutos. E aqui, pessoal, eu volto a trazer a nossa referência em relação ao quê? Princípios, normas e institutos no que diz respeito tanto ao direito individual como ao direito coletivo do trabalho. Ou seja, o conceito que nós tentamos estabelecer aqui é um conceito formado por esses elementos, princípios, normas e institutos que vão regular a relação de emprego e que estão voltados tanto para o direito individual do trabalho como para o direito coletivo do trabalho. E eu estou sendo aqui muito, vamos dizer assim, tradicional nesse conceito que eu estou apresentando, porque a gente poderia até, se quisesse avançar um pouquinho, dizer que no próprio estudo do direito do trabalho, nós temos o direito individual, o direito coletivo, e por que não dizer até um direito administrativo do trabalho. Como assim um direito administrativo do trabalho? Sim, um direito administrativo do trabalho. Porque se nós pararmos para observar a nossa CLT, nós vamos ter uma série de disposições da CLT que vão regular os processos administrativos que nós vamos encontrar junto ao Ministério do Trabalho, a atuação do Ministério Público do Trabalho, que vai redundar numa série de demandas junto à Justiça do Trabalho. Então, se nós formos pensar em conceituar o direito do trabalho, a gente não pode fugir da ideia do direito individual, do direito coletivo e, cada vez mais, de um direito administrativo do trabalho. Claro que todos esses efetivados, e aí foge da nossa disciplina, mas eu não vou me refutar de dizer, todos eles efetivados pelo elemento processual, o direito processual do trabalho. Então essa inter-relação, direito individual, direito coletivo, direito administrativo e a efetivação por meio do processo são elementos que não podem ser desassociados da ideia de um conceito de direito do trabalho. Direito do trabalho, portanto, é esse conjunto de princípios, normas e institutos do direito individual, do direito coletivo, por que não dizer do direito administrativo, que circundam aquilo que nós temos em relação ao trabalho do empregado. E aí, de novo, eu fecho com vocês. Emprego,
o que nós temos em relação ao emprego? Artigo 3º da CLT, artigo 2º da CLT. Por quê? Porque quando eu falo de empregado, eu estou pensando no quê? Naquela pessoa física que presta serviço de forma, então, pessoal, com habitualidade, de maneira não eventual e mediante o pagamento de uma contraprestação, ao qual nós denominamos salário para um empregador, que vem conceituado, os senhores sabem, no artigo 2º da CLT, que vem, por sua vez, trazer a ideia de empresa como sendo o empregador, a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, dirige e assalaria. Mas no próprio artigo 2º da CLT já abre a ideia de empregador para outros sujeitos. E aí traz no parágrafo 1º todos os empregadores equiparados, traz no parágrafo 2º a ideia do grupo econômico, grupo industrial, grupo comercial, do grupo de empresas, que serve para que a gente possa então estabelecer a ideia de que, para o conceito de direito do trabalho, nós estamos pensando numa relação de emprego, a partir daquilo que a gente encontra no artigo 2º da CLT para o empregador e no artigo 3º da CLT para o empregado. Então, conceito, fechamos aqui. É o que? Princípios, conjunto de princípios, normas e institutos de direito individual, de direito coletivo e de direito administrativo do trabalho que estão presentes na relação de emprego, entendida como tal, aquela que se estabelece entre o empregador e o empregado, tanto no sentido do artigo 2º, empregador, como do artigo 3º da CLT para o empregado. Com isso, fechamos essa primeira definição no que diz respeito ao conceito do direito do trabalho e passamos a abordar as questões voltadas às fontes do direito do trabalho. Pois bem, senhores, quais são as fontes do direito do trabalho? É interessante que, via de regra, o estudo de todas as disciplinas do direito acaba se dando a partir do estudo de princípios, de fontes. Primeiro, a questão relacionada às fontes. Olha só. Quais são as fontes do direito do trabalho? O que se entende por fontes do direito do trabalho? As fontes do direito do trabalho são fontes, primeiro, materiais e fontes formais do direito do trabalho. Eu acho que sim, é importante a gente fazer essa distinção daquelas que são as fontes, vejam bem, materiais do direito do trabalho e aquelas outras que são as chamadas, então eu vou colocar aqui como sendo as fontes formais do direito do trabalho. Então nós temos as fontes materiais e as fontes formais. O que diferencia a fonte material de fonte formal do direito do trabalho? Eu vou colocar a partir de uma visão tranquila, bem tradicional, dentro dessa separação de fontes materiais e fontes formais, as fontes materiais como sendo aquelas fontes não, olha o que eu vou colocar aqui, não jurídicas. As fontes materiais são fontes não jurídicas. As fontes materiais, elas podem estar na economia, na sociologia. As fontes materiais podem estar na economia, na sociologia, na psicologia. Elas podem estar relacionadas, vejam bem, com qualquer elemento até da área da tecnologia. Por quê?
Porque essas fontes materiais, e aqui eu não vou esgotá-las, e vários autores trabalham com diversas fontes. Nós podemos pegar na obra, por exemplo, do Maurício Godinho Delgado, ele vai dividir essas fontes de várias formas, mas vejam, o que é importante observar, e eu não estou dizendo que essas são aquelas que ele elenca, porque não daria para fazer um rol taxativo dessas fontes materiais, mas vejam, são fontes que não estão dentro do direito. São fontes que vão determinar, por vezes, a criação ou própria modificação do direito do trabalho. Vejam, quando eu falo de alteração na economia, bom, é evidente que a partir da forma como a economia vai se apresentando, nós temos alterações substanciais do direito do trabalho. Seja a hora para proteger o trabalhador, seja a hora para desregulamentar as normas que protegem o trabalhador. Então, as modificações na economia, elas evidentemente interferem no direito do trabalho. À medida que a economia ela está em apujança, nós temos uma preocupação com o trabalhador. À medida que a economia está num período de recessão, nós temos outra preocupação com o trabalhador. Vejam que a economia interfere diretamente no direito do trabalho. E aí eu não posso dizer que o direito está separado, está apartado da economia. Por quê? Porque isso a gente sabe que não acontece. A gente tem uma percepção clara de que todas as disciplinas, elas são de uma forma ou de outra interligadas, ou estão interligadas. E aí a gente pode ter embasamento filosófico, embasamento teórico, para tanto, que normalmente não nos interessa nesse momento, mas a gente pode pensar na teoria dos sistemas, a gente pode pensar em vários elementos que servem para quê? Para nos mostrar que existe uma inter-relação direta do direito com outras áreas e outras ciências. Então, a economia interfere no direito do trabalho. Sim, é inegável. A sociologia, aqui entendendo sociologia de forma rasa, as modificações da sociedade, a alteração do papel da mulher na sociedade, a alteração do papel do jovem na sociedade. Bom, essas modificações sociológicas e essa percepção de um novo caminhar da sociedade interfere no direito do trabalho, interfere no aumento ou na diminuição, quem sabe, da idade de início de capacidade para o trabalho, interfere na proteção maior ou menor da mulher no mercado de trabalho. Então observem que a sociologia, de fato, é um exemplo de fonte material. A psicologia, professora, a psicologia, o direito do trabalho, pessoal, olha quanto nós estamos falando de direitos decorrentes da percepção da psicologia em relação ao quê? Dano moral, abalo moral, assédio moral, olha só, eu estou falando de 3, dano existencial, e olha quantas outras figuras relacionadas ao quê? Relacionados àquela capacidade de sentir do empregado, que é vista muito melhor na área da psicologia do que necessariamente do direito do trabalho. O direito do trabalho vai se inspirar nessas outras disciplinas e vai se adequando a um novo momento, a uma nova realidade. E aí nós vamos adiante, nós podemos pensar na tecnologia, de que forma a tecnologia vai interferir no direito do trabalho. Bom, as últimas modificações, não só as últimas modificações, mas grandes das modificações que nós temos em relação ao direito do trabalho, estão relacionadas à alteração do sistema de produção a partir de novas tecnologias. O controle que o empregador pode exercer sobre o empregado à distância. Bom, essa subordinação que se dá à distância, ela é diferente, ela é igual à subordinação pessoal? Os meios telemáticos de comando, eles estão ou não estão relacionados ao direito do trabalho como ele está posto ou ele tem que ser revisto? Então, o que eu estou te apresentando? Estou te apresentando elementos que materialmente impulsionam a modificação, a criação, a extinção de institutos do direito do trabalho. E esses elementos não são elementos jurídicos à primeira vista. Ah, professor, mas o legislativo, atento a essas modificações, ele não vai se preocupar então em regular
esse novo modo de produzir, esse novo momento da sociedade, esse novo elemento econômico, esta nova percepção de um direito que é um direito imaterial do trabalho? Claro que sim, mas impulsionado pelo quê? Pelas outras áreas. Então a fonte material de direito, e vejam, eu não estou falando fonte material de direito só para o direito do trabalho, a gente pode ampliar isso aqui para qualquer área do direito. Eu estou ficando restrito ao direito do trabalho, que é o nosso objeto de estudo. Mas vejam, as fontes materiais não jurídicas, elas impulsionam o direito do trabalho, ou por vezes freiam o direito do trabalho. Foi assim o surgimento do direito do trabalho, senhores, não é verdade? Quando nós vamos nos preocupar com as origens do direito do trabalho, a gente vai buscar a origem do direito do trabalho normalmente aonde? A gente vai buscar na Revolução Industrial, no modo de produção capitalista, no surgimento do trabalho assalariado. É ali que nós vamos ver o quê? O nascedouro do direito do trabalho. É ali, naquelas transformações que nós vamos ter com a Revolução Industrial, que eu vou poder dizer que, bom, aqui surge o direito do trabalho. Aqui surgem as primeiras leis que se preocupam em proteger o trabalhador. Vejam, as modificações sociais, o modo de produção, a percepção de sociedade diferente. Então, me parece que está bem claro o que é uma fonte material, ok? Encerrada essa referência, nós vamos para as fontes formais. Bem, as fontes formais, e eu não gostaria de colocar só dessa forma, mas vou fazer uma primeira referência. As fontes formais são aquelas fontes que eu vou apontar num primeiro momento como sendo as fontes jurídicas do direito do trabalho. Por que eu coloco como fontes jurídicas? Porque aquelas são, as formais são aquelas fontes que o direito se apropria, via de regra, das outras questões da sociedade, e ele então vai produzir aqueles que são os nossos elementos jurídicos no que diz respeito ao direito do trabalho. E essas fontes formais, jurídicas, portanto, podem ser divididas sobre dois aspectos. Nós costumamos dividir, eu vou fazer isso em relação a dois aspectos apenas, nós costumamos dividir em fontes heterônomas do direito do trabalho, fontes formais jurídicas heterônomas, e fontes formais jurídicas autônomas do direito do trabalho. Então a primeira divisão que nós vamos fazer aqui, a primeira divisão que nós vamos trazer aqui, nas fontes formais do direito do trabalho, nas fontes formais do direito do trabalho, é em relação ao quê? A perceber uma distinção entre essas fontes formais a partir do sujeito que a produz. Então nós falamos de fontes formais heterônomas e fontes formais autônomas do direito do trabalho. Fontes formais heterônomas e fontes formais autônomas do direito do trabalho. Bom, o que nós podemos trazer de importante das fontes heterônomas e das fontes autônomas do direito do trabalho? As fontes heterônomas do direito do trabalho são aquelas que vêm, eu vou colocar dessa forma, de fora para dentro. São aquelas que vêm de fora para dentro. As fontes heterônomas do direito do trabalho, elas seriam aquelas produzidas pelo Estado e que acabam redundando em alterações nas relações do trabalho. Heterônomo a partir de um elemento externo, de um terceiro que vai participar dessa relação. E aí eu vou colocar como fonte principal heterônoma aqui, ó, eu vou colocar a lei como sendo uma fonte heterônoma. Em que sentido? A lei em sentido de norma geral e abstrata, tá? Depois a gente trabalha melhor com essa ideia de lei quando eu for apontar para vocês as questões relacionadas ao artigo 8º da CLT, aí eu retomo essa ideia de lei. Mas aqui, enquanto fonte heterônoma, eu fico com a lei. Eu fico com o dispositivo que decorre de uma atuação do legislador. Nesse sentido, a lei.
E nesse sentido de lei eu também vou incluir aqui os tratados internacionais que sejam incorporados ao nosso ordenamento jurídico, como fonte heterônoma. No sentido de lei, lei como sendo toda aquela produção legislativa. Bom, professor, mas toda a produção legislativa e aquela infralegal, também essa. Não só a lei, fruto de atuação do poder legislativo, como também, pessoal, aquele conjunto de disposições que nós costumamos chamar de infralegal. E como nós temos no direito do trabalho essas disposições, como nós temos normas regulamentares do Ministério do Trabalho, como nós temos elementos que nos permitem chegar em um conjunto de disposições de direito do trabalho. Então, quando eu falo de fonte heterônoma, eu estou pensando na lei, eu estou pensando na atuação do legislativo, eu estou pensando na atuação do executivo, produzindo dispositivos legais que venham a pautar as relações de trabalho. Professor, e como é que fica então a caracterização da sentença normativa? Eu coloco entre as heterônomas também. A sentença normativa representa da forma que nós estamos colocando aqui, também uma fonte heterônoma do direito do trabalho, uma fonte externa do direito do trabalho. Uma decisão do Poder Judiciário em relação a uma demanda apresentada pelo sindicato, apresentada pelo ente de classe e que vai ser decidida tendo em vista o quê? Tendo em vista elementos que são vistos de fora para dentro. Então, aqui nós temos as chamadas fontes heterônomas. As fontes autônomas do direito do trabalho, bom, são as demais. As fontes autônomas do direito do trabalho são, por exemplo, e eu vou colocar aqui, a negociação coletiva. O resultado da negociação coletiva. A negociação coletiva vista como acordo ou convenção. Pois eu vou retomar esse ponto aqui, a gente vai trabalhar melhor com essa ideia em seguida, tratando do artigo 8º da CLT, mas veja, negociação coletiva. A negociação coletiva é o expoente, um dos expoentes de fontes autônomas do direito do trabalho. Fontes de direito do trabalho que partem da atuação dos sujeitos envolvidos na relação de trabalho, seja diretamente, seja através do sindicato, como na negociação coletiva. E quando eu digo seja diretamente, porque eu também atribuo a condição de fonte autônoma ao contrato. Claro que aqui eu estou pensando no contrato individual de trabalho. O contrato individual de trabalho é uma fonte, autônoma do direito do trabalho, na medida em que o contrato individual do trabalho, ele estabelece o quê? Ele estabelece as cláusulas que serão observadas por empregado e empregador, além daquele núcleo duro do direito do trabalho que já está regulamentado. A gente sabe que no direito do trabalho, a gente pode falar um pouco mais sobre isso enquanto fonte de direito do trabalho, existe uma preocupação com o quê? Com a preservação de um núcleo do direito do trabalho que não vai ser alterado pelo contrato, que não vai ser alterado pela atuação dos sindicatos em negociação coletiva. Vejam a nova súmula 437, do Tribunal Superior do Trabalho em relação ao intervalo. Olha, se trata de uma norma de ordem pública, o intervalo mínimo previsto em lei no artigo 71 da CLT. Não pode, enfeso a negociação coletiva, enfeso a atuação do sindicato mediante acordo ou convenção. Portanto, não pode o sindicato negociar além, ou melhor, aquém daquilo que já está posto como norma de proteção da saúde, como norma de proteção da segurança, como norma de proteção para a higiene do ambiente de trabalho. Então, fonte autônoma, negociação coletiva, contrato individual de trabalho. E a partir daqui, pessoal, nós podemos apontar
todas aquelas outras fontes que acabam sendo apontadas normalmente como fontes secundárias, como usos e costumes, como a própria jurisprudência, como a analogia, como a equidade, os princípios gerais do direito, especialmente os princípios do direito do trabalho. E aí eu vou apontar aqui apenas o que, ó? O restante do artigo 8º da CLT, como fontes que são vistas como fontes autônomas do direito do trabalho. Então, dentro dessa nossa primeira percepção do direito do trabalho enquanto conceito do direito do trabalho, enquanto fontes materiais e formais, é isso. O que nós vamos avançar? Nós vamos avançar para trabalhar com a ideia agora do quê? Das fontes formais do direito do trabalho, tendo em vista primeiro a referência ao quê? A essa determinação que eu fiz aqui de fonte formal, sendo ela primeiro heterônoma, para depois a gente falar um pouco mais sobre as fontes autônomas do direito do trabalho. Olha só, como é que nós vamos proceder então aqui? Vou buscar uma referência da Constituição Federal para a gente poder falar das fontes heterônomas. E já vou apontar que a própria Constituição Federal é uma fonte heterônoma. E já vou apontar que a Constituição Federal é uma fonte heterônoma. Por quê? Porque ela é fruto do poder constituinte. Por quê? Porque ela determina elementos que estão necessariamente relacionados ao direito dos trabalhadores. Observem que quando eu busco as fontes formais, ainda que eu não venha a colocar uma hierarquia entre essas fontes formais, mas eu vou começar com a primeira referência em relação à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Bom, aqui eu tenho a primeira fonte formal. E observem, eu vou entrar como fonte formal diretamente no quê? Eu vou entrar como fonte formal diretamente naquilo que nós vamos encontrar no artigo 7º da Constituição Federal. Diretamente no artigo 7º. Professor, mas não tem alguma coisa antes que a gente pode estabelecer, como, por exemplo, a igualdade entre os homens e as mulheres? Pessoal, eu vou colocar aqui, ó, como sendo fonte formal de natureza heterônoma, aquilo que diretamente está relacionado ao direito do trabalho. Eu diria que a igualdade entre homens e mulheres, é um elemento, mas não é um elemento só de fonte de direito do trabalho. O artigo 5º caput, ou eu poderia ir além e poderia buscar lá no artigo 3º da Constituição Federal, quando fala de promover o bem de todos sem qualquer tipo de discriminação ou de distinção. Bom, já seria uma fonte de direito do trabalho. Mas não é só do direito do trabalho, é uma fonte para todos os ramos do direito. Como fonte formal, eu vou apontar primeiro aqui o quê? A Constituição no artigo 7º. Professor, mas o artigo 6º já fala de direito do trabalho. Na verdade, o artigo 6º, ele está falando do trabalho. O trabalho enquanto um direito social, não dos direitos dos trabalhadores, que aí são direitos que a gente vai encontrar no artigo 7º da Constituição Federal. Então, tudo aquilo que eu encontro no artigo 7º, eu posso apontar como sendo o quê? Elemento determinante de uma fonte de direito do trabalho. Na verdade, a gente poderia fazer quase todo o estudo do direito individual do trabalho a partir do artigo 7º. Proteção contra a despedida arbitrária, seguro-desemprego, fundo de garantia, salário mínimo, irredutibilidade salarial, 13º salário, adicional noturno, participação nos lucros ou resultados, proteção do salário, salário família, jornada de trabalho. Bom, e aí a gente segue. Se quiser pegar o artigo 7º e ir inciso por inciso, a gente fecha quase todos os direitos individuais do trabalhador ali. Agora, eu a princípio coloco o que então? Que a Constituição é uma fonte formal, todo o artigo 7º. Também poderia colocar que a Constituição é uma fonte formal de direito coletivo do trabalho.
A partir do artigo 8º. Do artigo 8º da Constituição em diante, pessoal, nós temos aqui clara referência ao direito coletivo. As questões relacionadas à liberdade sindical, as questões relacionadas à receita do sindicato, a estabilidade do dirigente sindical, o direito de filiar-se ou não se filiar ao sindicato, o direito do aposentado, uma vez que filiado, participar das eleições. Observe, nós temos uma série de preocupações decorrentes de direito coletivo do artigo 8º. Bom, o artigo 9º, vamos adiante, olha aqui. O artigo 9º da Constituição Federal, que vai nos trazer as questões relacionadas ao direito de greve. Óbvio que eu vou ter lei para regulamentar o direito de greve, futuramente nós vamos falar sobre isso aqui, mas é evidente que o artigo 9º da Constituição é uma fonte formal quando se trata do direito de greve. Se eu for adiante, aí eu poderia falar do artigo 10, eu poderia falar do artigo 11, eu poderia falar do representante dos trabalhadores na empresa, eu poderia falar do direito dos trabalhadores serem representados nas entidades, nos órgãos que vão discutir os seus direitos. Óbvio que eu vou ficar restrito aqui, a título de exemplo, no que diz respeito à disposição da Constituição Federal, como uma das fontes formais do direito do trabalho. Agora, também é na Constituição Federal que eu posso buscar o quê? O artigo 5.9 da Constituição Federal. E lá onde a Constituição traz os elementos relacionados ao processo legislativo e diz que o processo legislativo estabelece a elaboração das seguintes normas, nós podemos apontar que todas elas acabam sendo fontes de direito do trabalho também. Olha só, emendas à Constituição. É evidente que as emendas à Constituição, são fontes de direito do trabalho. As emendas à Constituição são fontes de direito do trabalho. Por meio de emenda à Constituição, eu crio, modifico ou altero o direito do trabalhador. Basta ver a emenda constitucional número, vou dar um exemplo aqui, ó, 72. A emenda constitucional número 72 de 2013, que trata dos direitos dos empregados domésticos. A emenda constitucional número 72 de 2013 trata justamente de direitos dos trabalhadores. Claro, direito do trabalhador empregado doméstico. Aqui, por meio de emenda à Constituição. Eu poderia ir além dizendo que por meio da emenda à Constituição se alterou a idade prevista no artigo 7º da Constituição para assistência gratuita aos filhos em creches pré-escolas. Era de 6, passou para 5. Então, as emendas à Constituição, obviamente que repercutem como fontes formais para o direito do trabalho. Professor, lei complementar e lei ordinária também? Lei complementar e lei ordinária também, mas é óbvio que sim. Vejam, tanto é verdade que nós estamos esperando até algumas dessas leis complementares. Nós estamos esperando ansiosamente a regulamentação do artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, por meio de lei complementar, para proteger a relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, prevendo uma indenização para o empregado em caso de uma ou outra, arbitrária ou sem justa causa. E lá é expresso, né? Lei complementar. Então, exemplo, olha, essa lei complementar, assim como outras leis complementares, tratam de matérias importantes no que diz respeito a direito do trabalho. Estou colocando uma referência para vocês. E lei ordinária, professor, lei ordinária também é fonte formal de direito do trabalho. Pessoal, a nossa principal fonte formal de direito do trabalho, ela tem hierarquia de lei ordinária, que é a CLT. Sendo que, na verdade, eu vou colocar aqui, ó, a CLT, porque a CLT, na verdade, é um decreto-lei. A CLT, ela foi elaborada como decreto-lei. Decreto-lei que não aparece mais na nossa Constituição. Por quê? Porque era uma figura extinta. O decreto-lei, ele tinha uma semelhança à época com a medida provisória, mais parecida com a medida provisória como ela era, me parece, antes da emenda constitucional
que alterou os elementos da medida antes de ser alterada por emenda à Constituição. Mas, de qualquer forma, o que nós temos? A CLT é um decreto-lei que foi recepcionado como lei ordinária. E aí nós temos uma série de outras leis ordinárias que regulam o direito do trabalho. Nós temos lei ordinária no que diz respeito ao próprio seguro-desemprego, no que diz respeito ao fundo de garantia, no que diz respeito a diversos direitos dos trabalhadores. Uma lei ordinária, como por exemplo a lei 12.506, que é uma lei que alterou, ou melhor, regulamentou o artigo 7º, inciso 21, no que diz respeito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Então, as leis ordinárias são fontes de direito do trabalho. Eu não vou me ater à eventual lei delegada, porque é tão rara a figura de lei delegada. Até hoje nós tivemos 2 leis delegadas que não carece de destaque aqui. Poderia me perguntar, professor, e pode uma lei delegada tratar de direito do trabalho? Me parece que não haveria impedimento, a não ser no que se refere àquelas matérias que não podem ser, ou melhor, que devem ser, fica mais adequado assim, que devem ser reguladas por lei complementar, porque aquilo que depende de lei complementar não pode ser objeto de lei delegada. Então, nesse ponto a gente teria que deixar fora. Mas, de modo geral, é possível a lei delegada no que diz respeito ao direito do trabalho. IMP, medida provisória, pode tratar de direito do trabalho? Sim, medida provisória pode tratar de direito do trabalho. Presidente do trabalho, em determinada matéria que seja relevante e urgente, pode editar medida provisória com força de lei, tratando de disciplinas afins ao direito do trabalho. Não haveria problema nenhum em relação a isso, já foi feito. Nós temos até algumas disposições na CLT que continuam na CLT ainda como emenda à Constituição, porque foram editadas antes da emenda constitucional que alterou a redação do artigo 62 da Constituição e, portanto, elas continuam sendo reeditadas. Então, medida provisória é uma fonte no que diz respeito ao direito do trabalho. Os decretos e as resoluções aqui seria um pouquinho mais difícil de visualizar, decretos e resoluções, ainda que no que diz respeito, por exemplo, ao decreto, olha só, legislativo, o decreto legislativo de incorporação de um tratado internacional ao nosso ordenamento jurídico, eu poderia aqui fazer alguma relação no momento que eu tenho o decreto legislativo, claro que fica pendente do decreto presidencial, mas esse decreto legislativo é uma referência que a gente poderia fazer e de quem sabe ainda falar de resolução, quando e aqui tem que forçar um pouquinho, na resolução tem que ir um pouquinho mais longe, o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de lei inconstitucional, e aí a gente sabe que é possível então que o Senado suspenda diz lá, o Senado suspende, artigo 52, inciso 10 da nossa Constituição. O Senado suspende no todo ou em parte a execução da lei declarada inconstitucional pelo STF. Então, quem sabe, alguma lei em matéria trabalhista, a gente poderia utilizar aqui a resolução nesse sentido também. Mas vejam, de um primeiro momento, nós retiramos do artigo 59 1, 2, 3, medida provisória, 4 fontes importantes formais do direito do trabalho. 4 fontes formais importantes para o direito do trabalho. Agora, tu poderia me dizer assim, mas professor, e como é que ficam os tratados internacionais? Os tratados internacionais podem ser considerados como fontes de direito do trabalho? Os tratados internacionais, eles são fontes de direito do trabalho, fontes formais de direito do trabalho? Eu vou te dizer que, se esse tratado for
incorporado ao ordenamento jurídico, é evidente que esse tratado é uma fonte. Professor, então todo tratado incorporado ao ordenamento jurídico é uma fonte formal de direito do trabalho? Sim, é. E, professor, qual vai ser a hierarquia desse tratado? Qual vai ser a hierarquia desse tratado? Esse tratado vai ter hierarquia de lei ordinária ou esse tratado vai entrar naquela exceção do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal? Bom, aí a gente tem que fechar em relação ao quê? Olha só, vou colocar aqui como regra, a gente vai apontar que os tratados internacionais que versam sobre direito do trabalho, eles, se considerarmos que o direito do trabalho é um direito humano, bom, então eu abri a porta para quê? Eu abri a porta para o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Se eu considero que os direitos dos trabalhadores podem ser considerados como direitos humanos, ou, simplesmente, se eu considero que o direito ao trabalho deva ser considerado como um direito humano, e eu digo que existe um tratado que versa sobre direito do trabalho, sob esse aspecto de trabalho enquanto direito humano, eu vou dizer para vocês que o tratado que versar sobre direito do trabalho e for aprovado em 2 turnos por 3/5, ele vai ser equivalente, ele vai ser então equiparado às emendas à Constituição. E aí ele entraria, esse tratado incorporado ao ordenamento jurídico pátrio, ele entraria como uma fonte formal com status de emenda à Constituição. Agora, se eu não considero dessa forma que o direito do trabalho é um direito humano e eu, portanto, fechei o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, eu vou ter que dizer que o tratado internacional que for incorporado ao ordenamento jurídico, o tratado internacional que for incorporado ao ordenamento jurídico vai entrar com hierarquia de lei ordinária. Vai entrar com hierarquia de lei ordinária. Agora, tu poderia me questionar sobre outro aspecto, e aí eu tenho que ser um pouquinho mais profundo nesse particular e entrar um pouquinho na ideia de teoria da Constituição. Aqui, vejam que eu não estou dando aula de direito constitucional para vocês, senhores, mas é necessário nesse particular buscar o elemento constitucional aqui. Olha só, professor, e se eu considero, então, que direito do trabalho é um direito humano. Direito do trabalho é um direito humano. Se direito do trabalho é um direito humano, como é que ficam os tratados Olha só, como é que ficam os tratados incorporados antes da emenda constitucional 45, que estabeleceu a nova redação, então, aqui para o artigo 5º e fixou a possibilidade do parágrafo 3º, que nós já tratamos ela aqui. Se eu tenho que direito do trabalho é um direito humano e que eu tenho dessa forma um tratado internacional incorporado antes da emenda constitucional 45, a esses tratados nós teríamos que obrigatoriamente, seguindo então o que nós falamos aqui em relação ao direito ou aos direitos humanos, nós teríamos que forçosamente reconhecer o quê? O caráter supralegal. O caráter supralegal desse tratado, conforme, obviamente, o entendimento do STF, que é o que eu estou adotando no que nós estamos conversando aqui. Então nós teríamos o quê? Direito do trabalho é direito humano? Tratados incorporados antes da emenda constitucional 45, caráter supralegal. Tal qual acontece com o Pacto de São José da Costa Rica. Tratados
Partir da ideia que direito do trabalho é um direito humano. Tratados que venham a ser incorporados depois da emenda constitucional 45, então vão ser o quê? Se submetidos ao parágrafo 3º, eles são equiparados às emendas à Constituição. Professores, se direito do trabalho não é direito humano, se direito do trabalho não é direito humano, se direito do trabalho não é direito humano, nós vamos continuar utilizando a ideia de que são incorporados como lei ordinária. Pessoal, como regra isso aqui em questão de concurso público, é muito difícil aparecer. Porque vejam, nós temos uma dificuldade muito grande de estabelecer essa determinação aqui, ó. Direito do trabalho é um direito humano ou não? Eu, forçosamente, tenho que dizer para vocês, e reconheço que é, e considero que o direito do trabalho é um direito humano. Agora, o direito do trabalho no sentido do quê? Direito ao trabalho, nas proteções relacionadas ao trabalhador. Agora, eu confesso que, e aí é opinião, isso não entra em concurso público como regra, em questões objetivas, pelo menos. Veja, será que o salário família pode ser considerado como um direito humano? Será que o direito a 1/3 de férias pode ser considerado como direito humano? Eu reconheço que é possível fundamentar um sim. É possível fundamentar um sim. Pensando, por exemplo, que direito humano é tudo aquilo que é fundamental e indispensável para a vida de alguém, e levando em consideração que, de repente, o valor que o empregado receba é indispensável para a sua vida, eu vou considerar que sim. Mas é uma discussão que não é necessária fazer aqui. Ok? Fontes formais, então, pessoal, nós estamos com o que, por enquanto? Nós estamos com a Constituição, nós estamos com as emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias e lei delegada, medida provisória, decretos e resoluções. Agora, e aí eu preciso fechar isso com vocês. Além de todas essas disposições que eu coloquei para vocês enquanto lei, que eu falei então da Constituição Federal, das emendas à Constituição, eu já abri um espaço aqui, ó, para os tratados, aqueles incorporados antes da Constituição de 1988 com caráter supralegal, as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medida provisória, decretos e resoluções, que eu poderia fazer assim aqui, ó, poderia e vou apontar que aqui eu tenho normas, não vou usar normas, disposições Olha só, primeiro aqui, ó, Constituição Federal, emendas à Constituição e os tratados incorporados depois da emenda constitucional 45. Disposições constitucionais, porque esses são equivalentes às emendas à Constituição. Agora, supralegalidade, para aqueles incorporados antes, desde que eu esteja tratando o direito do trabalho nesse nível de direito do trabalho como direito humano. Se não, disposições infraconstitucionais, lei complementar, ordinária, lei delegada, medida provisória, decretos e resoluções. E aí, na segunda perspectiva, lei ordinária, o direito decorrente dos tratados internacionais estariam aqui. E o que está faltando, pessoal? Estão faltando as disposições infralegais. Disposições infralegais.
que nós temos em relação a essas disposições infralegais? As disposições infralegais vão ser o quê? As disposições infralegais vão ser as portarias, vão ser as normas regulamentares, vão ser as normas regulamentares do Ministério do Trabalho. Eu tenho e preciso levar em consideração algumas instruções ministeriais, especialmente da Previdência Social, instruções ministeriais, lá no que diz respeito, querendo ou não, a benefícios da Previdência Social, me interessa. Vou colocar aqui, etc. Então. Por quê? Porque essas disposições aqui formam um conjunto, então, que nós vamos considerar como as leis que nos interessam enquanto fontes formais de direito do trabalho. Com isso, fechamos essa primeira indicação de fontes formais para o direito do trabalho. Primeira indicação. Todas as que nós falamos até então são vistas como fontes heterônomas, essas que eu falei da Constituição, das emendas à Constituição e seguintes. E ainda teríamos a sentença normativa. Então eu vou de novo aqui, ó, fonte formal heterônoma. Lei em sentido super amplo aqui, com tudo aquilo que nós colocamos, que eu vou referendar aqui, sobre o que? Constituição da República Federativa do Brasil, tudo aquilo que eu tenho lá no artigo 59 da Constituição Federal, as disposições infralegais e os tratados internacionais, tratados incorporados. Olha só, a Constituição, o artigo 59, tudo que está lá, as disposições infralegais, portarias, instruções, normas regulamentares, os tratados incorporados ao nosso ordenamento jurídico e agora aqui, ó, a figura da sentença normativa. A figura da sentença normativa. E aqui eu uso sentença normativa partindo daquela ideia, que é uma ideia muito mais voltada ao costume de tratar a sentença normativa sob a denominação de dissídio coletivo. Tá? O que eu quero aqui, obviamente, com vocês? Já determinar que quando a gente fala de dissídio coletivo, nós estamos imaginando a ação. E a decisão do dissídio coletivo é aquilo que nos interessa, né? Que é a sentença normativa. Sentença normativa é o resultado do dissídio coletivo. É a sentença normativa que tem aquele poder normativo que caracteriza esse instrumento coletivo. Notem, o dissídio é o que a gente poderia denominar como sendo ação, né? A ação que vai ser proposta é a ação de dissídio coletivo. Ação de dissídio coletivo que nós precisamos estudar lá no direito processual, e nós vamos ver mais sob o ponto de vista de direito coletivo, mas que está referendado a partir do texto constitucional. Se nós buscarmos lá o artigo, a partir do artigo 114 da Constituição Federal e os seus parágrafos do artigo 114, nós vamos ter referência a dissídio coletivo. Quando a gente diz assim, ó, e eu preciso dessa consideração. Frustrada a negociação coletiva. Vai lá para o 114, parágrafo 1º da Constituição Federal. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.
Recusando-se as partes ao acordo, à convenção, recusando-se à negociação coletiva, não optando pela arbitragem, poderão as partes de... E aí aquela loucura que é difícil de entender, eu pelo menos acho, confesso para vocês, poderão as partes de comum acordo olha aqui, frustrada a negociação coletiva, e aí, eu sei, tá lá no 114, eu não vou reproduzir para vocês o que está no 114, parágrafo 1º e 114, parágrafo 2º. Frustrada a negociação coletiva, poderão as partes de comum acordo, podem primeiro buscar a arbitragem, se não optarem pela arbitragem, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica. Então, me parece que a ideia do dissídio coletivo está aqui, que é a ação que vai ser proposta, que vai ser ajuizada. E o resultado do dissídio coletivo nós temos aqui, ó, como fonte heterônoma, que vem de fora, que é a nossa sentença normativa. A sentença normativa vinculante, então, para aquela categoria devidamente representada. A sentença normativa vinculante para aquela categoria de empregados devidamente representada. Aquela sentença normativa que vai criar, então, direitos individuais a serem observados por aquelas categorias nas suas relações individuais de trabalho. Então, o dissídio coletivo, pessoal, que vai redundar na sentença normativa, essa sentença normativa aqui é que vai ser a fonte heterônoma que nós estamos trazendo. Portanto, eu apontei como principal fonte formal heterônoma o quê? A lei. E desmembrei a lei. E agora estou trazendo a sentença normativa como resultado de um dissídio coletivo que vai criar direitos individuais a partir de um direito coletivo, que é a negociação frustrada e, portanto, o dissídio coletivo, que vem a ser uma ação judicial. Ação judicial. Uma ação judicial que os senhores sabem de competência ou de um tribunal regional do trabalho ou do próprio Tribunal Superior do Trabalho, dependendo, obviamente, vamos dizer assim, da abrangência desses sindicatos dissidentes. Se isso aqui extrapolar, então, a jurisdição, extrapolou a jurisdição de um Tribunal Regional do Trabalho, bom, aí é a competência do TST, senão a competência é do Tribunal Regional do Trabalho. E o resultado aqui, sentença normativa, poder normativo, a característica fundamental e importante dentro do próprio direito individual do trabalho, como fruto do direito coletivo. Com isso, pessoal, a gente fecha essas fontes formais de natureza heterônoma. E aí a gente passa a tratar das fontes formais autônomas. Com isso, na verdade, nós vamos passar a tratar do artigo 8º da CLT. Aí no artigo 8º da CLT eu quero que vocês me acompanhem para a gente falar dessas que são as fontes formais autônomas do direito do trabalho. Bom, então nós vamos tratar das fontes agora formais, só que o que eu vou colocar para vocês agora? Aquelas fontes formais que nós vamos considerar como sendo fontes formais autônomas, e essas fontes formais autônomas que nós temos aqui, nós vamos visualizar elas de que forma? Fontes formais autônomas. Olha só, a partir do artigo 8º da CLT.
Claro, pessoal, o que eu preciso tirar do artigo 8º da CLT? A primeira parte do artigo 8º da CLT vai estabelecer o quê? A gente pega o artigo 8º da CLT e a gente vai ver que a primeira ideia que ele dá de fonte de direito do trabalho são as disposições legais ou contratuais. Então, na falta de disposição legal ou contratual, significa, então, coloco aqui, ó, na falta de disposições legais ou contratuais. Quer dizer o quê? Todas as disposições legais, nós já falamos, são aquelas fontes heterônomas do direito do trabalho. Agora, a partir das disposições contratuais, nós vamos entrar na esfera das disposições autônomas. E aí, quando eu falo de disposições contratuais, eu estou pensando no quê? Tanto as disposições contratuais, e aí eu vou fazer assim, ó, disposições contratuais do contrato individual, como as disposições contratuais daquilo que eu vou considerar com vocês como contrato coletivo. Para que eu possa abrir aqui, ó, o que? Disposições contratuais, contrato coletivo. O que é o contrato coletivo? É o acordo coletivo ou a convenção, que não existe individual, por isso eu só vou convocar aqui convenção coletiva. Então, o que nós vamos iniciar? Fontes formais autônomas. Primeiro, o contrato individual de trabalho. Contrato individual de trabalho é uma fonte formal autônoma, que a gente começa por ela, então, aqui, ó. Fonte formal autônoma, contrato o contrato individual de trabalho, que vai ser objeto de estudo de uma aula específica. Nós vamos estudar as características, os elementos do contrato individual de trabalho, a forma de contrato individual de trabalho e assim por diante. Mas esse contrato individual de trabalho, que vem lá do artigo 442 da CLT, é uma fonte autônoma de direito do trabalho. O salário ajustado entre as partes, a jornada estabelecida entre as partes, a função determinada pelas partes, o local que o empregado vai trabalhar, todos esses elementos são elementos que estão no contrato individual de trabalho, são fontes, obviamente, de direito do trabalho, de direito individual para aquele empregado naquele determinado caso concreto. Depois, o que eu chamo de contrato coletivo. O que eu chamo de contrato coletivo aqui, pessoal? Eu chamo de contrato coletivo o quê? O resultado da negociação coletiva. E quando eu falo de negociação coletiva, eu penso nos dois instrumentos que nós falamos anteriormente. O acordo coletivo e a convenção. Que eu já anuncio para vocês. Qual é a diferença de acordo coletivo para convenção coletiva? Bom, a convenção coletiva vai ser firmada entre um sindicato com um ou mais sindicatos. O acordo coletivo vai ser firmado entre quem? Entre o sindicato do empregado com uma ou mais empresas. Então, o que nós temos? O acordo coletivo e a convenção coletiva. A convenção sempre envolve os sindicatos, tanto dos empregados como do empregador. O acordo, só o sindicato dos empregados. E aí, pessoal, nós até poderíamos melhorar um pouquinho o texto constitucional quando diz que é obrigatória a participação do sindicato na negociação coletiva. Na verdade, é obrigatória a participação do sindicato dos empregados. Porque no acordo coletivo,
Não é obrigatória a participação do sindicato do empregador. E essa diferença é uma diferença marcante do acordo para convenção. Se nós buscarmos a CLT lá no 611 da CLT, aonde a gente encontra o conceito tanto de convenção como de acordo coletivo, a gente fecha com essa ideia de que o acordo é o quê? O acordo é firmado entre o sindicato dos empregados e uma ou mais empresas. A convenção, sindicato dos empregados com um ou mais sindicatos. Tanto é engraçado que no caput a gente tem o que em relação à convenção coletiva? A gente diz o quê? Que a convenção é o acordo firmado entre sindicato dos empregados e um ou mais sindicato dos empregadores. E aqui eu fecho com o quê? Fontes autônomas, o contrato individual, o contrato coletivo visto como negociação coletiva. Não esqueçam, nesse particular, de destacar o artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal e o artigo 8º, inciso 6 da Constituição Federal. Aqui se reconhece o acordo e a convenção e aqui se trata como obrigatória a participação do sindicato. E aí nós fechamos o quê? Todas as fontes legais, todas as fontes contratuais, as fontes legais e as fontes contratuais, dividindo aqui contrato individual, contrato coletivo. Nesse ponto, há quem faça um corte e diga que essas são as fontes primárias de direito do trabalho. E as demais que nós vamos falar a partir de agora seriam fontes secundárias. Por quê? Porque eu só vou utilizar essas fontes que eu coloco para vocês na falta de disposição legal ou contratual. E aí eu vou seguir, não que existe, já disse isso uma vez, uma ordem, mas eu vou seguir o artigo 8º da CLT, o artigo 8º da CLT, que coloca o quê? Observem, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira de que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então, qual é a primeira fonte secundária que eu vou colocar aqui, ainda como uma fonte autônoma? Vou falar da jurisprudência. Jurisprudência. Bom, pessoal, quando eu falo de jurisprudência, quem está se preparando para qualquer prova que envolva direito do trabalho, sabe que hoje não tem como tu estar se preparando sem estar com um estudo permanente das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. E agora os concursos, vocês estão vendo, não tratam apenas das súmulas do TST, mas também das orientações jurisprudenciais, especialmente da SDI 1 do TST. Mas, de um modo geral, todas as súmulas, todas as orientações jurisprudenciais e até os precedentes normativos devem ser observados no que diz respeito à ideia que se tem de jurisprudência. E também, pessoal, aí eu entraria além até daquilo que nós podemos considerar como simples jurisprudência, mas eu também peço cuidado com as questões relacionadas a algumas súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Eu não posso deixar de observar que existem súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal que interferem aqui. Por exemplo, pessoal, como é que eu vou deixar de levar em consideração que a súmula vinculante número 4 do STF interfere no que diz respeito à base de cálculo do adicional de insalubridade? É um ponto que eu tenho que considerar. Então vejam que a jurisprudência, enquanto decisões dos tribunais, especialmente aquela consolidada e firmada em súmulas e orientações jurisprudenciais do TST e as súmulas vinculantes do STF, repercutem sim como fontes do direito do trabalho, ok? Além da jurisprudência, na sequência, o que nós temos? Nós temos a analogia. Onde é que eu posso apontar para vocês a ideia, então,
aqui ó, a jurisprudência e aqui eu já posso apontar a analogia. Existem duas circunstâncias que a gente pode colocar como referência a analogia dentro do direito do trabalho enquanto fonte, forma de utilizar essa fonte. Uma em relação ao que? Serviço de mecanografia. Serviço de mecanografia. Quando eu falo de serviço de mecanografia, eu poderia ficar restrito ao que diz o artigo da CLT que trata dessa matéria. Pego o artigo 72 e digo que datilografia, digo que cálculo, digo que escrituração são serviços de mecanografia. Agora, eu, por óbvio, tenho que incluir, até porque o STF já fez isso em súmula, utilizando-se da analogia, o que é? Digitação. A digitação é um serviço de mecanografia. Digitação. Aqui eu tenho uma analogia ao artigo 72 da CLT, que trata dos serviços de mecanografia e que vai estabelecer aquele descanso de 10 minutos a cada 90. Além dessa analogia, bom, todos os trabalhadores acabam se valendo do disposto no artigo 244, parágrafo 2º da CLT, no que se refere ao conceito de sobreaviso, ou até ao próprio conceito de prontidão. São conceitos que a gente busca por analogia. A gente sabe que o sobreaviso está lá no serviço dos ferroviários. Prontidão está lá no serviço dos ferroviários. Então, eu tenho aqui um exemplo clássico da analogia. Jurisprudência, decisões dos tribunais, analogia, aproximar uma legislação a uma outra circunstância, equidade. Bom, equidade é complicado, né? Porque quando se fala de equidade, na verdade a gente está pensando num elemento, eu pelo menos penso, em equidade a partir da ideia de justiça. O juiz vai decidir de acordo com a equidade. Se ele não tem a lei, se ele não tem o contrato, se ele não tem a jurisprudência, a analogia, então ele vai buscar aquela decisão que é a decisão mais justa, a decisão equânime, a decisão que leva em consideração aquilo que se reconhece como o justo. Onde é que a gente pode pensar em equidade? Bom, tem vários pontos, mas eu vou pegar uma questão aqui pontual. Não estou dizendo que é a melhor ou que é o melhor exemplo, mas quando a gente fala, por exemplo, da súmula 338 do TST, e a gente vê ali sedimentado um conjunto de circunstâncias aonde eu posso dizer, olha, aqui se julga de acordo com a equidade. Aonde eu digo que não se admite o cartão ponto se ele for preenchido de maneira uniforme. Não é meio de prova. Está escrito isso, não necessariamente da forma como eu estou dizendo para vocês, mas isso representa aquela ideia de justiça. Claro, professor, tem o artigo lá da CLT que trata do registro da jornada de trabalho, o artigo 74. Sim, mas eu estou tentando aproximar a ideia de equidade, a ideia de justiça nas decisões. Depois, pessoal, princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, eu vou reservar para a segunda parte da nossa aula. E ainda olha aqui, usos e costumes. Os usos e costumes. De que forma os usos e costumes são fontes de direito do trabalho? Eu gostaria de referir para vocês que, por exemplo, costume aparece lá no artigo 458 da CLT, quando se fala em salário in natura, se fala sobre o quê? Se fala das utilidades fornecidas pelo empregador ao empregado, tais como alimentação, tais como vestuário, tais como, de modo que não é taxativo, tais como a moradia, habitação, que por força do contrato ou do costume. Olha lá o artigo 458 da CLT, reconhecendo o costume como uma fonte de direito do trabalho.
Uma fonte que vem do quê? Que vem daquilo que normalmente acontece. Isso é o costume. Também na lei que regula o trabalho do rural, consta que o trabalhador rural terá direito a um intervalo, de acordo com os usos e costumes do lugar. Dentro da jornada de trabalho ele tem um intervalo. Não fala que o intervalo é de no mínimo 1 hora, como está lá no decreto. A lei diz o quê? Um intervalo que será concedido de acordo com os usos e com o costume do local. Então, os usos e o costume são necessariamente fontes de direito do trabalho, são fontes que nós consideramos aqui como fontes autônomas do direito do trabalho. Depois, o direito comparado. Bom, o direito que é engraçado, a referência dos livros, né, de direito do trabalho, o direito alienígena, o direito estrangeiro, o direito dos outros países. Sim, o direito comparado é uma fonte de direito do trabalho. Especialmente nós poderíamos considerar aqui as convenções e as recomendações da Organização Internacional do Trabalho. Quer elas tenham sido ratificadas, porque aí já foram incorporadas ao nosso ordenamento jurídico, e aí elas entram naquilo que a gente poderia colocar como fonte formal heterônoma, como, por exemplo, a Convenção 132 da OIT, que trata do direito de férias. Essa Convenção 132, ela é uma convenção da OIT que já faz parte do nosso ordenamento jurídico. Então não seria uma fonte autônoma, seria heterônoma. Agora, e as outras convenções? E as outras convenções que ainda não foram ratificadas? Ou aquelas como a 185, que foi 158 da OIT, que foi ratificada e depois foi denunciada. Hoje não está mais no nosso ordenamento jurídico. Será que ela não serve como uma fonte de direito do trabalho? Me parece que sim. Uma fonte autônoma. Vou colocar aqui, ó, o direito comparado. Direito comparado. E junto com o direito comparado eu trago as convenções da OIT, com a ressalva que eu já fiz daqui, se pode considerar o direito comparado e as convenções da OIT já ratificadas aí como fonte heterônoma. Ok, pessoal? Aqui a gente fechou essas principais, mas sempre de modo que, sempre de modo que nenhum interesse de classe ou interesse particular prevaleça sobre o interesse público. Ponto, fechou. Professor, mas nós não esgotamos ainda as fontes, né? Por quê? Porque nós ainda teríamos uma outra referência, uma outra fonte, que seria o quê? Uma fonte subsidiária de direito do trabalho, que vem a ser a referência do artigo 8º, parágrafo único. O direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho. Então, além do próprio e das próprias disposições de direito do trabalho, nós temos a indicação de uma fonte subsidiária de direito do trabalho, que é o direito comum. E aí eu abro esse particular para a gente apontar que o direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho. Claro que sempre que se fala do direito comum como fonte subsidiária do direito do trabalho, nós temos que destacar dois elementos, que também lá no direito processual a gente acaba utilizando, só que no direito processual, na fase do conhecimento em relação ao direito processual comum, por força do 769, e na fase de execução, no que diz respeito à lei da execução fiscal. Por quê? Porque são fontes subsidiárias a serem utilizadas no direito do trabalho. Sempre que houver omissão e quando, vejam, não for, olha só, não for contrário. E aí esse não for contrário, eu fecho com a ideia de que, havendo omissão na legislação trabalhista e havendo, que esse é o termo mais adequado, havendo omissão
e sempre que for compatível com os princípios, sempre que for compatível com as ideias de proteção do direito do trabalho. Claro que essa compatibilidade aqui, ó, vai ficar melhor ajustada e vai ficar mais clara na medida que a gente venha a tratar dos princípios do direito do trabalho. Em especial o princípio do quê? Em especial o princípio da proteção. Por quê? Porque aí eu vou completar a ideia de que, em caso de omissão, eu busco o direito comum, desde que esse direito comum feche com os princípios e as normas do direito do trabalho. Porque é isso que nós encontramos no parágrafo único. O direito comum será fonte do direito, será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais desse. Essa compatibilidade é uma compatibilidade com o quê? É uma compatibilidade com os princípios do direito do trabalho. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fechar esse ponto aqui no que diz respeito às fontes e vamos passar a tratar dos princípios do direito do trabalho. Claro que lembrando que os princípios gerais do direito, em especial os princípios do direito do trabalho, eles também são fontes autônomas do direito do trabalho. Por quê? Porque também nós vamos buscar nos princípios uma forma de encerrar eventuais lacunas, auxiliar na interpretação e até na inspiração do legislador quando se trata de direito do trabalho. Isso nós vemos no próximo momento, quando formos falar sobre os princípios.